Bom dia, bom dia, bom dia! E já começamos o seu tempo desse domingo aqui na Amarelinha. Gente, volta às aulas, né? Tá todo mundo aí em casa na expectativa para a primeira semana de aula. E você já conferiu seus materiais escolares? Pois é, o seu tempo veio aqui conferir as melhores ofertas e mostrar para vocês tudo que tem de melhor nessa loja incrível. Gente, e hoje estamos aqui com o Benjamin, que vai falar um pouquinho se ele encontrou tudo o que queria para começar as aulas do ano novo, viu? E aí, Benjamin, tá tudo certo para esse ano? Tá, tudo certo. Eu consegui encontrar todas as coisas que eu precisava para quando eu iniciar o ano, lá no 6º ano. Que eu acho que eu tô com uma expectativa bem boa, que esse ano vai ser bem bom. Que legal! E o seu caderno, você escolheu de que tema? Eu acho que eu escolhi do Flamengo, porque ele tem muitas folhas. Minha gente, então você vai escrever muito esse ano, hein? Porque aí eu não vou ter problemas com as folhas. É verdade, o Benjamin é super inteligente, viu? E a mamãe agradece que já foi econômico. Eu gostei muito, tipo, de eu comprar as coisas aqui, tem muita variedade e a gente sabe, dá pra escolher bem o que comprar, porque já tá preparado, em tudo pra quando você já voltar às aulas. E tem várias opções, variações, então, se você tiver em dúvida, já tem uma variação bem grande para você saber o que vai ter, caso você tiver dúvida, se querer escolher um melhor. Gente, eu tô impressionada, mamãe, o Benjamin arrasou, viu? Parabéns, Benjamin, adorei, bate aqui. Então, vamos às compras! Uhul! Pois é, gente, o Volta às Aulas é aqui, na Amarelinha. Afinal de contas, são 28 anos fazendo história na vida dos alagoanos. E eu tenho o prazer de ter a Amarelinha na minha lista de clientes na Tempore Planejados, compartilhando momentos e muita alegria com vocês. E não podia faltar nessa nossa reportagem nosso cliente mais assíduo, viu? Hein, Matheus? Conta pra galera de casa como foi a escolha dos seus materiais escolares aqui na Amarelinha. Foi bom, assim, tem várias coisas, a pessoa fica muito feliz, dá pra encontrar vários materiais que você tava procurando há muito tempo em várias outras lojas e vale muito a pena. Eu recomendo demais você vir aqui, viu? E me conta, você conseguiu você conseguiu achar a sua bolsa aqui na Amarelinha? Consegui achar, depois de muito procurar em vários cantos, eu só consegui achar aqui. E qual foi a sua bolsa que você escolheu? Mas foi uma bolsa de um desenho que eu gosto muito e eu assisto muito em casa. E qual é esse desenho? Eu não sei se vocês conhecem, mas é One Piece, alguma coisa assim. Tenho até medo, viu?
ano letivo está começando e muitos pais e responsáveis já estão ansiosos e preocupados como vão organizar a rotina das crianças, né? Para o novo ano que está começando aí. Volta às aulas e eu tô com ela, Ellen Paiva, que é psicóloga, né? Especialista aí nesse acompanhamento de adolescentes, crianças. E aí, Ellen, muitos pais procurando para esse momento tão especial e esperado? A gente sabe que esse momento é muito desafiador, não só para as crianças, mas para os pais, os responsáveis. E a gente precisa entender que esse momento para as crianças que estão aí, um momento peculiar do desenvolvimento, é extremamente especial e importante de toda a nossa atenção. Porque a gente sabe que ansiedade, estresse precoce altera o bem-estar e a compreensão da criança sobre esse momento, que são as aulas. É verdade. E assim, estabelecer uma rotina faz todo sentido para que até na vida adulta, né, ele consiga estar aí um adulto mais organizado, menos ansioso. E quais são as estratégias que o papai e a mamãe e os responsáveis que estão em casa podem utilizar para voltar a adaptar aí a rotina da criança, que muitas vezes, por exemplo, eu na minha casa estava dormindo tarde, acordando na hora que queria, comendo doce, chocolate, então assim, estava uma verdadeira bagunça, afinal de contas era férias, né? E um pouquinho até que vale. Mas e aí, como é que a gente faz agora para voltar ao eixo? Vamos entender que foi um momento de descanso, né? Férias. Assim como os pais, essas crianças se desorganizaram um pouco. Na hora do sono, na hora da alimentação. Teve mais lazer do que regras, do que responsabilidades que a gente tem nesse momento aí das aulas. Que é importante também, Super né? importante. Então, o que eu sempre digo para os pais, faz isso de forma gradual. Não vai adiantar, nos dias assim que as aulas começaram, você exigir dessa criança um comportamento regrado. Você vai criar, muito provavelmente, uma confusão, né? E uma associação nada querida por essas crianças no momento de voltar às aulas. E ela vai achar, meu Deus, voltar a estudar é uma coisa ruim. É Nossa. sofrido, é péssimo. Então é importante ter esse momentinho para organizar melhor o sono, né? A alimentação, porque a gente sabe que desregula tudo, e também aproveitar para fazer esse equilíbrio do lazer, mas também dos momentos de estudos, né? Aproveitar os hobbies, os esportes, mas também organizar com a criança que o tempinho de estudar é o tempinho de estudar, né? E fazer isso de uma forma, obviamente, menos pesada e cada vez mais lúdica, para que essa criança possa entender que é importante. E como é que os pais podem identificar na criança esse processo de ansiedade para o retorno das aulas? Porque eu tenho um rapazinho de 9 anos e ele está muito ansioso com todo esse processo. É importante dizer que a ansiedade é uma emoção como outra qualquer e tem sua importância, né? A ansiedade, ela indica que tem algo ali que está nos preocupando e às vezes ajuda que a gente se motive. Por exemplo, se eu disser que hoje você acabou de ganhar uma viagem, você vai querer se preparar para aquilo. Então, isso é a ansiedade falando. Mas a gente também precisa prestar atenção quando essa ansiedade passa a ser danosa. Então, os pais precisam prestar atenção nos sinais que essa criança dá. Então, mudanças no sono, às vezes insônia, pesadelos demais, mudança no apetite. Você, pai, mais do que ninguém, conhece os padrões do seu filho. É verdade. Né? Então, estar atento aí a essas mudanças que essa criança expressa. Também uma coisa que pouco se fala, mas os registros físicos que essa criança tem, às vezes dores físicas. Existe algo na ansiedade, que é um sintoma, que pode ser a somatização. Né? Que é quando um sofrimento emocional ele se expressa em uma dor física ou em algum sintoma físico. Gente, né? muito legal. Então é algo que a escuta ativa dos pais e a abertura ao diálogo vai fazer com que o pai esteja atento ali a esse relato da criança. Para além da irritabilidade, isolamento, mudanças no comportamento dentro da escola. Então, para isso, a comunicação dos pais e a escola deve ser muito fluida. Porque esses comportamentos que se reproduzem em casa podem se reproduzir dentro do ambiente escolar também, né? A criança ela não sabe comunicar muito bem as suas emoções. Então, às vezes até nós, adultos, não conseguimos, né? Então, é necessário a gente estar atento ao que essa criança comunica, seja na linguagem verbal ou até mesmo na linguagem ali não verbal dela. A criança vai comunicar quando estiver desconfortável com algo e, para isso, os pais precisam ter e dar abertura. Né? Então é isso sempre que eu digo. Tenha abertura com seu filho, esteja disposto e disponível a observar esses sinais.
Eu achei incrível o que você falou, que a ansiedade, gente, é uma emoção como uma outra qualquer, né? E aí a gente tem que ficar atento quando ela começa a ser uma coisa danosa. Mas você ter, em algum momento, uma ansiedade pode ser também uma coisa positiva, né? Ellen, eu achei muito interessante você falar sobre ansiedade como emoção, né? Muitas vezes a gente escuta o nome ansiedade e leva sempre para aquele lado mais negativo, né? Realmente como algo mais, como a dor. E a ansiedade pode ser algo positivo se não for danosa, né? E como nós, pais, podemos auxiliar as crianças na expectativa com a nova turma, os novos amiguinhos, né? A nova professora, as notas, a mudança das exigências, né? Porque a cada ano vem uma exigência a mais, tanto para os pequenininhos que estão aí evoluindo, quanto para quem já está mais velho e está chegando próximo ao vestibular, é o último ano. Então, assim, são muitas emoções para cada fase da vida diferente. E para aqueles que essa perguntinha eu vou deixar para o final. Deixa ela responder essa aqui primeiro. Vamos lá. Ok. Para pais que são adeptos a essas estratégias terapêuticas, eu sempre digo que é importante ajudar o teu filho, por exemplo, numa respiração terapêutica, que é uma respiração diferente, tá? Não é aquela respiração... Não. É uma respiração lenta. Isso ajuda muito na ansiedade, porque passa uma informação para o nosso cérebro de tranquilidade. Se eu estou podendo respirar, é porque está tudo bem. Ah, é verdade. E tem pais que usam estratégias como deixar um objeto seu com o filho, que possa trazer mais segurança dentro do ambiente escolar. Usam frases estratégicas, né? Mamãe vai, mas a mamãe volta. Que ajudam ali nessa questão da ansiedade e da segurança nesses ambientes. Né? Mas existem outras estratégias. Essa é uma delas. Essa é uma delas, trazer a criança. Trazer a criança para o trabalho é uma estratégia enquanto as aulas não voltam. E também é muito importante que os pais enfatizem, junto com as crianças, essa organização. Né? Por exemplo, eu sempre indico que esse momento de organização do ambientezinho de estudos, né? E também dos materiais escolares seja feita em conjunta, não só para a criança se motivar ainda mais para esse momento, mas também para ela criar esse senso assim de independência que é tão importante, né? E sobre as mudanças, papais, entendam, mudança faz parte da vida. Então é necessário que vocês transmitam isso para os seus filhos também. Todo ano vai mudar, todo ano vai acontecer algo diferente e toda vez acontece algo positivo. Então também passar essa visão positiva para os filhos, né? Sempre demonstrando isso com naturalidade, mas entendendo que nem toda mudança é confortável. Geralmente é bem desconfortável. Então, estar ali atento, né? E acolhendo essa criança, para que ela se sinta também livre, né? E cada vez mais ali na sua independência para falar quando algo a incomoda e também para ter a capacidade de resolver ou de buscar resolver quando necessário. E eu acho que é super importante você falar sobre essa questão aí, sobre a mudança e a gente trabalhar isso na criança, porque isso acontece na vida adulta, né? E se a gente não consegue trabalhar isso, essas pequenas frustrações, então o adulto ele não vai estar preparado para viver isso. Exatamente. E aí ele vai acabar se frustrando com coisas muitas vezes pequenas, né? Porque ele não teve esse desenvolvimento lá atrás de conseguir se frustrar ali e entender que faz parte do processo, que pode acontecer, mas que isso também é positivo, que às vezes uma frustração, né, naquele momento, não é a mesma tia da escola, não estou mais com o meu melhor amigo. Essas coisas eu já passei em casa com meu filho, né? E isso acontece na vida adulta. Às vezes você precisa mudar de cidade, às vezes você precisa terminar um relacionamento. E se você não tiver ali já aprendido um pouquinho na sua infância, né, estando sempre numa bolha, se torna mais difícil. Agora, vamos falar um pouquinho das mamães, né, e dos papais, dos responsáveis. Gente, o nosso emocional, ele também fica uma loucura. Eu falo para vocês porque eu sou prova viva disso. Eu tenho 3 crianças, todas em fase escolar um pouco diferente. A Maria Luísa, que é minha pequena, ela está entrando esse ano na escola. A Marina, ela está indo para o 3º ano de escolinha. E o Matheus já está aí no 9º, está com 9 anos, né? Está no 4º ano. Então, ou seja, fases bem diferentes. Porém, em casa é aquela confusão. Então, como é que a mamãe, o papai ou o responsável consegue administrar esses sentimentos? Porque
você fala, menino, vai estudar, e corre para um. Depois, menina, calma que eu tenho que ir para a escola fazer esse acompanhamento, para ela fazendo essa introdução, né? Me ajuda, nos ajuda, por favor. O que é que a gente faz com o nosso emocional? Então, tudo parte da compreensão e do autoconhecimento, né? Todo mundo tem um temperamento, a criança principalmente está ali com a sua personalidade em construção. Então, os papais têm que entender que esse momento precisa ser vivido com muita paciência. É difícil, mas é necessário compreender essa fase peculiar do desenvolvimento dessas crianças que estão aí em formação, né? Então, o que é que eu faço? Tenta se regular emocionalmente quando possível e também se dar a oportunidade de ter momentos a sós para digerir toda essa informação, para digerir todas essas emoções, essas dificuldades, né? Porque é necessário tirar um tempo para cuidar da sua saúde mental. Não tem como a gente cuidar das nossas crianças se a gente não estiver bem. Inclusive, as crianças vão se espelhar na gente para replicar, né, os modos de como ela vai enfrentar as situações da vida. Então, se você está sentindo que está se estressando demais, que está complicado, conta com a tua rede de apoio, né? Tira um tempo para respirar e faz uma terapia que faz bem, tanto para os pais quanto para as crianças. As crianças agradecem os pais psicoeducados. Adorei, psicoeducados, amei esse nome. Isso. Doutora, muito obrigada. Achei agradeço. incrível, acho que a gente ajudou um monte de gente em casa. Eu aprendi muito hoje, viu? E como você bem falou, né? Se autorregular. Às vezes, nós que somos adultos temos dificuldade, né? Às vezes a criança está ali naquele momento dela de estresse e a gente, em vez de trabalhar isso de uma maneira com calmaria, com afeto, a gente também se desregula e aí começa aquela baita confusão, né? E às vezes é normal, pode acontecer, mas já que a gente tem a consciência, vamos aí, né? Tentar equilibrar. Assiste no YouTube o programa de novo, relembra as dicas da doutora, vai no Instagram, doutora, fala teu Instagram, porque todas as mamães, papais responsáveis vão correr lá agora, eu quero saber de tudo. Vamos lá. @psi.ellenpaiva. Ellen com H e 2 L's. A mãe dela caprichou, igual a minha, né? Ellen, muito obrigada, eu adorei. Seja sempre muito bem-vinda aqui, viu? Obrigada. Com várias dicas para nosso pessoal de casa. E o assunto é ainda volta às aulas, mas dessa vez vamos falar sobre alimentação, gente. A terrível fase das escolinhas, seletividade. E aí, mamãe, como é que você está fazendo para controlar isso em casa? Então, para te ajudar, eu trouxe essa maravilhosa Sara. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço o Ela que é convite. especialista nesse assunto e vai dar dicas preciosas, viu? Para mim, que sou mamãe, e para vocês que estão aí em casa. Então, Thaisa, realmente é uma fase bem desafiadora, porque a gente veio das férias, tudo liberado, e chegou a hora de retornar à rotina. Criança com dificuldade para acordar cedo, dificuldade para fazer o café da manhã para ir para a escola, família ainda organizando essa rotina, o que é que eu coloco na lancheira, o que é que precisa comprar. Então, existem sim algumas estratégias que a gente pode utilizar para deixar esse processo um pouquinho mais leve, tanto para a família como para as crianças. E o ponto-chave disso vai se chamar planejamento. É hora de realmente parar um pouquinho e pensar o que é que eu vou fazer para que as crianças levem para a escola, o que é que eu preciso comprar. Isso não precisa ser nada muito rígido, então a gente consegue, por exemplo, estruturar o dia da pipoca, o dia do bolo, o dia do salgadinho. E dessa forma fica fixo na tua semana e você já consegue ter essa previsão daquilo que está faltando em casa, o que é que eu preciso providenciar para colocar nas lancheiras. Que maravilha, gente. Tudo na vida é isso, né? Programação e planejamento. Isso. Doutora, que maravilha. Lá em casa, toda quarta é a quarta da sopa. Então, todo mundo já sabe que na quarta-feira vai comer sopa. E meus filhos antes não gostavam de sopa. Mas de tanto colocar isso como uma regrinha,
que toda quarta é a quarta da sopa, acabou que eles já se habituaram e hoje todo mundo ama sopa lá em casa. Mas, doutora, eu como mãe, e minha vida é muito corrida, né? Tenho uma dificuldade para essa questão da lancheira das crianças. Algumas escolas hoje já têm a questão da alimentação que elas oferecem, né? E às vezes isso se torna mais fácil porque a escola já está ali colocando alimento, ela faz aquela tabela, mas outras escolas deixam isso em aberto. E aí, como é que a mamãe que está em casa consegue organizar? Quais são os melhores alimentos? Como começar? Por onde começar? Nos ajuda? Então, os grupos que a gente vai ter prioritário para colocar na lancheira são 3. Os grupos energéticos, que são os carboidratos, os reguladores, que são as frutas, e os construtores, que são as proteínas. Mas vamos pensar de forma prática, como é que eu consigo conciliar todos esses grupos alimentares na lancheira? Então, colocar sempre uma opção de fruta, quando a gente consegue associar ali o carboidrato e a proteína, então um pãozinho integral que a gente pode colocar, um frango desfiado, um próprio patê de frango ou de atum, um queijo, a gente pode pensar em opções de bolo, tipo bolinho de vovó, aquele bolinho caseiro, de maçã, de banana, laranja, um bolinho de cenoura. Nós temos opções diversas, a internet vem auxiliar a gente nesse sentido, né, em relação a receitinhas que a gente consegue fazer com macaxeira, com batata doce, para fazer uma substituição da coxinha, dos pastéis. Então dá para a gente pensar em fazer essa composição nutricional, sempre pensando em oferecer um bom carboidrato, uma fonte de proteína e uma fruta nesse horário do lanche. E aí, como bebida, o ideal é que a gente ofereça apenas a água. Eu sei que tem algumas crianças que vão recorrer ali para o suco. Então, quando a gente vai colocar o suco, colocar um suco da fruta, da polpa, ou um suco 100% integral. Evitar aqueles sucos de caixinha. Mas quando eu falo caixinha, aqueles adorçados. Porque hoje no mercado, nós já temos opções de suco de caixinha 100% integral. Como é que eu vou saber para reconhecer isso? Olhando ingredientes. Então, quando a gente vê a lista de ingredientes, existem sucos que tem lá apenas a fruta, uma ou duas frutas, e não vai ter açúcares, corantes, aditivos. Então, é esse tipo de suco que a gente recomenda. Mas ele não deve ser substituto da água. A reposição da hidratação da criança, ela precisa vir pela água. E o suco também não vai substituir a fruta. Ah, muito bacana. Isso aí esclarece muitas dúvidas, viu? Então, vamos recapitular aqui. O suco, ele não substitui a fruta, tá, gente? Então, às vezes a gente pensa, ela tomou um suquinho e não comeu a fruta. Não. É importante que ela tenha o suquinho, mas tenha a fruta. Não deixe de ter a frutinha ali. E sempre água. A água é o mais importante de tudo, durante todo né? dia, principalmente porque eles vão estar praticando aulas de educação física, tem os esportes, as crianças menorzinhas brincam muito, correm muito pela escola, então a gente realmente precisa pensar nessa hidratação. É verdade. Doutora, me diz uma coisa. Falando assim, sendo bem honesta como mãe, é lindo, né? Mas na prática a gente sabe que existe aquela dificuldade da criança de aceitar o alimento. As minhas filhas, por exemplo, elas amam suco de caixinha. E às vezes elas não querem comer, e aí eu fico, ai meu Deus, na pressa acabo dando, acabo cedendo, né? E aí, doutora, como é que eu começo a fazer essa interação alimentar com a criança, essa mudança do suco de caixinha, que é um suco que já vem adoçado, aquele suquinho que tá mais gostosinho, né? Para um suquinho integral. Como é que a gente faz? Nos ajuda aí, porque isso para mim é uma das minhas maiores dificuldades. Eu tenho certeza que quem está em casa também deve sofrer um pouquinho com isso. É importante a gente pensar que esse processo de adaptação, ele não deve acontecer na escola. Imagina, você chega na escola, abre a lancheira e, epa, o que é que tem aqui? Não conheço esse alimento, não vou comer isso. Já vem, as crianças maiores já pensam, meu Deus, eu vou ficar com fome, não vou conseguir comer. Então, quando a gente vai enviar esse lanche para a escola, precisa ser algo seguro para essa criança. Então, esse processo de aproximação com novos alimentos ou aquilo que a gente vai fazer uma mudança gradual precisa acontecer em casa. Então, os suquinhos, a gente pode tentar fazer uma transição, colocando no copo, usando um canudo diferente para a gente brincar de experimentar os sucos, colocar a criança para preparar. Então, elas gostam muito de participar desse processo de culinária. Então, levar para a cozinha para fazer um suco divertido, colocar cores, por exemplo, né? Então, se a gente vai fazer um suco, colocar um pedacinho de beterraba para ficar um suco rosa, é o suco da Barbie. Então, a gente consegue utilizar essas formas lúdicas para incentivar a criança a experimentar. Mas isso não deve acontecer
lá na escola. Precisa acontecer primeiramente em casa, para que depois a gente possa enviar para a escola. E como selecionar os melhores alimentos, né, as melhores frutinhas para essa fase? Porque assim, a gente sabe, por exemplo, não sei se estou correta, mas banana, minhas filhas amam banana. Mas toda vez que eu mando, eu sinto que ela escurece um pouquinho e aí a minha bebê fala assim: "Ah, mamãe, tá suja". Ela fala que a banana tá suja porque tá um pouquinho mais escura. Então, como escolher, né, esses melhores alimentos para a gente poder enviar? E complementando essa pergunta, quais são as melhores lancheiras, as melhores bolsinhas, como levar esse alimento? Porque eu acredito que seja tão importante quanto a escolha. Isso. Em relação às frutas, o ideal é que a gente opte por frutas que possam ser consumidas com casca ou que sejam descascadas na própria escola. Então, a banana, eu sei que é mais prática, a criança abrir, já está tudo cortadinho, mas a gente pode incentivar em casa, ensinar essa criança a descascar, para que fique algo lúdico. A gente pode pintar a casca da banana, colocar um rostinho feliz. Então, de fato, enviar e pedir para que essa criança descasque essa fruta na escola. O que é que a gente vai ter de opções? Maçã, uva, ameixa, goiaba, são todas frutas que a gente consegue consumir com casca. A banana, a tangerina, que pode ser descascado. As próprias professoras, né, conseguem auxiliar um pouquinho nesse processo. E aí a gente evita que aconteça isso, né, esse escurecimento enzimático da fruta. Então, é uma forma que seria mais prática. E pensando nas opções de lancheiras, pensar naquelas que são térmicas, então, que tenham etiquetas que falem sobre essa conservação, tanto para as lancheiras como para as garrafinhas de água. E aí uma forma, a gente sabe, né, que a gente está numa cidade muito quente e às vezes isso não é suficiente. Existem opções de gelinhos. Lembra aqueles gelinhos de compressa, sabe? Que a gente coloca quando tem alguma lesão? Existem gelinhos desses específicos para lancheiras, que a gente pode deixar no freezer. E quando for enviar a lancheira para a escola, colocar embaixo do potinho que vai estar a fruta ou outro alimento. Então, é uma forma de a gente conseguir prolongar a conservação dessa temperatura. E para quem tem, como eu, crianças intolerantes à lactose, a glúten, como é que a gente pode trabalhar essa lancheira de maneira também mais dinâmica, né? Porque tem esse contratempo da criança, né? Tem essas restrições alimentares e ainda também, no meu caso, falta de tempo para poder administrar tudo isso. Então, sobre as alergias alimentares, o primeiro ponto é trabalhar a consciência da criança. Por quê? Por mais que você envie a lancheira para a escola, os amiguinhos também estarão. Então, essa criança precisa ter a percepção de que não pode consumir esses alimentos. Por que não pode? Porque senão você envia tudo lá certinho e ela vai pegar o lanche do amiguinho e vai ter alguma reação alérgica. Então, isso precisa ser bem validado na escola, inclusive com a equipe que estará assistindo a criança nesse momento. E quanto à preparação dos alimentos, a gente faz, né, todo o processo de indicar como fazer as substituições de cada um deles, mas também a gente tem opções de lojas aqui que vendem esse tipo de alimentos, tanto para crianças alérgicas como para aquelas que não são alérgicas. Já os lanchinhos preparados e congelados, que a gente só pega do congelador, esquenta e coloca na lancheira. Ou seja, não vai ser pecado, dá para fazer. Isso. Então, assim, facilita muito a rotina das mães, essas opções, porque a gente consegue, eu sempre digo assim, deixa o SOS, do bolinho congelado, porque não deu tempo de preparar, é melhor do que pegar o salgadinho que está na prateleira do armário. Então, pega aquilo que está congelado, esquenta e coloca na lancheira. É uma forma também da gente programar essa organização. Doutora, eu vou convidar você, na verdade eu vou lhe solicitar para que a gente faça uma visita lá no seu consultório, que eu soube que é lindo e mega lúdico, para que a gente cozinhe junto e possa ensinar quem está em casa a fazer, né, também, porque às vezes a gente está em casa e fala, ai doutora, mas fica mais caro, acaba não cabendo no meu orçamento. Então, você ajuda a gente? Com certeza. Então, gente, ó, fiquem ligadinhos que no próximo domingo eu vou invadir o consultório da doutora para que ela possa nos ensinar, a mim e a vocês de casa, para a gente economizar e aprender a ter uma alimentação aí mega saudável para as nossas crianças. E a gente já garantiu os nossos materiais escolares desse ano, viu? E o Matheus saiu no lucro, né? Afinal de contas, com os preços da amarelinha, a gente conseguiu encher o carrinho. E aí, hein? Pode dividir em 10 vezes? Em até 10 vezes sem juros. Ah, minha gente, é assim, não dá pra deixar nada. Tá liberado, viu, Matheus? Então vamos embora? Vamos! Então vamos fazer as compras. Pois é, gente, o seu tempo de hoje foi mega especial. Teve compra, teve bate-papo com a psicóloga
Ellen Paiva e também com a Nutri, que semana que vem vai dar mais dicas para vocês, viu? Então fiquem ligados que o seu tempo está imperdível.